Por que que você ainda não se inscreveu? Inscreva-se ao meu canal, sabe? Aqui, ó, bate o sininho da notificação, dê o seu like. Então, gente, mais uma vez, né? Nós vamos conversar um pouquinho. Vamos conversar um pouquinho, gente. Tava meu pensando que nós vamos pandinar, né? Conversar, pandinar. Pandinando é o nosso canal, né? Então, queridos, eu estava aqui pensando em fazer, né, um relato com vocês sobre a minha vida, um pouquinho pelo menos, porque eu sei que o que eu passei tem a ver com você também. Por quê? Porque, gente, já viu aquela coisa que a pessoa identifica? Ah, eu identifico com isso, eu estou me identificando com aquilo. Ok. E tem a ver também com os vídeos que eu fiz anteriormente. E aí, o que que acontece? Nós, gente, nos vídeos anteriores eu falo sobre procrastinação, né? Como eu disse para vocês, sobre sonhos, sobre a pessoa, ela para o recomeço, né, de tudo. Então, eu resolvi, ao invés de pegar um exemplo de uma outra pessoa, pegar a minha própria pessoa. Eu quero dizer para vocês, gente, que e tem a ver também com esse assunto que é muito delicado, que é a depressão, né? Depressão é algo muito sério. Pessoas pensam que depressão é frescura, né? Muitas pessoas começam a brincar com esse assunto de forma tão cruel e não coloca isso em conta, que isso é uma coisa, é uma doença e que tem que ser visto com delicadeza, tem que ser visto com humanidade. Então, o que que acontece? Eu cheguei num estado na minha vida onde eu perdi muita coisa, eu perdi paz, eu perdi casamento, eu perdi emprego. Então eu tive uma série de perdas na minha vida, que isso só foi dando pra gente aquela sensação de querer o tempo todo preencher o vazio. E esse vazio, ele era preenchido com comida. Umas pessoas preenchem vazio com outras coisas. O meu caso era comida. E acredita, eu comia até coisas que eu nem gostava quando eu estava naquele maior estresse, sabe? Então, meus queridos, temos que entender que quando nós, sabe, nos colocamos nessa situação de, assim, vulnerável, sabe? Nós temos que entender e saber também entender as pessoas que estão, né, com essa situação, que ela está precisando o quê? De ajuda e não de crítica, porque ela mesmo se autocritica, entende? Ela mesmo se, sabe, ela mesmo se autocritica. Então, uma coisa que ela não precisa é de apontamentos de dedo, sabe, de julgamentos, mas sim de apoio, de uma mão amiga, né? E, no entanto, né, eu acabei comendo, e assim, engraçado que por até menos que eu quisesse comer, eu acabava também engordando muito. Eu cheguei num ponto, eu vou resumir para vocês, eu cheguei num ponto de ficar na cama com quase 100 quilos. Meus amados, vocês não têm noção. Vocês não têm noção. A minha mão, ela é bem pequenininha. Então, na hora que eu ia, sabe, levantar, eu apoiava a minha mão. Se eu não conseguisse, já viram uma leitoa enrolando? Uma leitoa rolando assim, ó, rolando no chiqueiro, pra lá, pra cá, assim, querendo levantar. Eu tava parecendo aquilo, sabe? Eu comecei até a falar assim que eu era Rasputia branca, sério. Gente, é sério, o negócio é sério. A gente brinca pra descontrair, mas o negócio é muito mais sério que você pensa. Vocês já assistiram um canal aí, Pesos Mortais? Pois é, eu estava chegando a esse nível. E eu falava, meu Deus, e agora o que eu vou fazer com isso? Sabe? E a vontade vinha de querer
recomeçar, sabe? E na mesma hora, a falta de ânimo, a falta de viver, a falta, tudo isso vinha também. Então, era um misto, coisas de sentimentos, muitos sentimentos, era um misto que eu não sabia como lidar, principalmente, né, estando só. Então, a minha casa, ela começou a acumular e eu fiquei já desesperada, porque gente, eu confesso, confesso, desorganizada, mas eu amo organizar. Vocês acreditam nisso? Olha que loucura. Eu gosto de organizar as coisas, porém eu sou muito desorganizada, eu sou pior do que uma criança, sabe, para desorganizar. Então, o que acontece, meus amados? Eu fui, né, meus pandinhas, eu fui e cheguei numa época que, por que você ainda não se inscreveu? Inscreva-se ao meu canal, sabe? Aqui, ó, bate o sininho da notificação, dê o seu like, sabe? Em todos os outros vídeos, nós temos 5 vídeos por aí que, olha, é edificantes. Dá o seu like ali, faça o seu comentário, né? Faz o seu comentário, para mim é muito importante o comentário de vocês assistiram até o final do vídeo, isso vai ajudar no engajamento, tá? Muito obrigada já por antecipação a cada um de vocês, porque gentileza gera gentileza, lembre disso. Então, o que acontece? Voltando ao nosso assunto. Eu estava, meus queridos, numa época muito vulnerável e eu não sabia o que fazer. Eu queria muito mesmo sair dessa. Eu não sabia mais onde e o que fazer. E aí eu parei um pouco e comecei a analisar. Olha, a gente começa pelo começo, né? Tudo é pelo começo e não adianta, não tem como você começar pelo fim. Você não vai subir uma escada, gente, uma escada pela última degrau, pelo começo, é pelo primeiro degrau, né? Para você chegar no último degrau, tem que ser pelo primeiro degrau. Então, não adianta querer abraçar o mundo inteiro, né? Sendo que você tem os braços tão curtinhos. Então, vai passo a passo. Então, o que aconteceu? Eu lembro que eu estava assistindo no YouTube e acabei me deparando num vídeo de um rapaz e ele faz limpeza nessas casas dessas pessoas que são acumuladoras. E eu comecei a ver algumas coisas, alguns pontos sutis. Entende? Sabe quando eu sou muito observadora, e eu comecei a observar pontos sutis. Como assim? Eu comecei a notar que quando ele ia, gente, porque a casa era bem, nossa, bem acumulada mesmo, mas eu comecei a notar que tinha em todas essas casas que ele ia arrumar, que ele ia passar, limpar e tudo mais, ele, além, claro, da sujeira, do acúmulo, eu comecei a notar uma coisa muito assim, sabe, familiar, que era os produtos de limpeza. Todas as casas tinham produto de limpeza. E eu comecei a observar que aqui na minha casa também tinha todos os produtos de limpeza. E eu falei, meu Deus, eu não estou acreditando, eu estou entrando nessa vibe também, não estou acreditando nisso. E aí eu comecei a observar, falei, não, isso não, comigo não vai acontecer. Então eu fui com muita dificuldade, é isso que eu falo. Se você não poder voar, corra. Se você não poder correr, ande. Se você não conseguir andar, arraste, mas arraste, não fique parado, porque água parada dá lodo. Mas se mova desse ambiente que você está agora. Se mova, você pode, você é capaz e você vai ainda
falar aqui, você vai ainda dizer aqui que você conseguiu. Então o que que acontece? Eu levantei e eu comecei. Olha, eu posso falar para você que foi muito difícil. Foi difícil, mas eu comecei a fazer só. Eu não sabia onde começar, mas eu fui pegando uma coisa ou outra, pegando uma coisa. Gente, eu tirei tanta coisa daqui da minha casa. Eu falei, meu pai do céu. Mas aí, gente, por que que eu estou contando isso? Para vocês entenderem que nesse intervalo de eu estar acomodada ali, na minha zona de conforto e quieta, eu só fui adquirindo gordura. Ah, mas eu estou vendo, você ainda né? Você está ainda sobre peso, sim. Mas vocês não me viram antes. Vocês não me viram antes. Tanto é que eu vou fazer uma segunda parte desse vídeo aqui para vocês entenderem melhor o que eu estou tentando explicar. Para vocês terem noção, eu engordei tanto que o meu rosto ele ficou todo inchado. Eu fiquei muito inchada. E aí, foi em 2024 que isso aconteceu. Eu coloquei no meu coração, falei assim, 2025, tá? Vai ser um ano diferente para mim. Ou vai ou racha. Eu estou me sentindo morrendo. Eu estou sentindo um suicídio lento em mim e eu vou paralisar isso. Eu vou atrás da minha vitória. Eu vou falar para vocês, não espere que os outros corram atrás da sua vitória, corra você. E aí aconteceu que eu, mesmo com as minhas dificuldades, eu tenho dificuldades nas minhas mãos, eu tenho nódulos nos meus pés, sabe? Se eu for olhar tanta coisa que eu tenho, eu deixaria até tudo para lá. Mas não, isso não pode ser o fim para você. E não será. Então eu levantei, comecei a fazer as coisas e falei, 2025 eu vou tirar tudo. Cortei, gente, todo o açúcar. Eu cortei tudo que vocês imaginarem. Eu tirei arroz, feijão, macarrão, óleo. Eu tirei tudo e eu comecei a comer no lugar do açúcar frutas e comecei a fazer uma alimentação saudável com a base de salada e legumes. E as carnes, frango assado, grelhado, né? Mas as carnes assadas. E ovos cozidos, né? E queijo também, porque tem que ter proteína. E também o leite desnatado. Gente, não é fácil. Mas eu tive que fazer. Eu tive que dar um basta em mim, porque eu estava muito pesada. Eu não estava mais conseguindo ficar 5 minutos sentada, que eu já começava a decair por causa do peso, sobrepeso em mim. Eu comecei a ficar com tanta vergonha, porque eu estava com vergonha de ir na padaria comprar algo. Eu tinha vergonha de sair, amigos me chamavam para passeios, eu não ia. Vergonha de mim mesma, vergonha de aparecer. E eu pensei, gente, isso tem solução? Tem, mas como é a solução? De mim mesmo. Eu tive que ir atrás. Então eu comecei a tirar as coisas. Foco e fé, meta. E aí eu entrei no dia 3 de janeiro na academia, sem comer mais açúcar, macarrão, arroz, pizza, essas coisas, nada, nenhum salgado, nada. E eu comecei a fazer. Eu tenho esses vídeos, eu vou trazer para vocês vão ver a diferença do inchaço que eu estava nele. De agora, pelas muitas dificuldades que eu tenho ainda, né, pelos remédios que eu tomo também, que me fazem engordar, pelo meu tamanho, que também atrapalha, né, faz com que eu esteja tendo mais dificuldade de emagrecimento, e também tenho pré-diabetes, isso tudo atrapalha, mas isso não foi um empecilho para que eu lutasse contra mim mesma nesse momento. Porque você lutar contra você mesmo. Você olhar para as coisas estando só, tendo dinheiro e não comprar. E se você compra, como você está se auto-sabotando, não faça isso com você.
Então, o que acontece? Aconteceu que eu, nesse meio tempo, continuei firme e forte. A vergonha, gente, para ir na academia, eu nunca esquecer, porque quando eu fui colocar a meia no meu pé, eu não conseguia colocar meia, eu não conseguia, eu estava tão sedentária que eu não conseguia colocar uma meia, eu não conseguia colocar o meu sapato no meu pé. Eu falei, meu pai, e agora? Meu Deus! Aí cheguei na academia, fui ser avaliada, né, pelo fisioterapeuta. Ele falou assim, foi uma dificuldade, foi uma academia dentro de casa para colocar o tênis. Na hora que eu cheguei, gente, naquela academia, com morrendo de vergonha, eu tinha que subir duas escadas que parecia que eu tava indo já pro céu, sabe? Que eu pensei que ia morrer. E aí, quando ele chegou e falou assim, tira o seu sapato porque você tem que pesar. Aí eu falei, você tá de brincadeira, eu custei colocar esse tênis. Agora como é que eu vou fazer? Como é que eu coloco ele de volta? Eu não posso não, doutor. Aí ele, faça o seguinte, se você fizer isso agora, tirar, eu mesmo coloco em você depois. Gente, imagina a cena, meu Deus do céu, que vergonha. Gente, eu lá, parecendo uma criancinha, o doutor abaixado, colocando o tênis no meu pé, porque eu não alcançava o meu pé. Gente, foi muito sério isso. Eu não sabia que eu estava tão grave a minha situação. E aí, eu continuei firme e forte. E as tentações. Festas de sobrinho. Ai, meu Deus do céu, sabe? Gente, nas festas eu ficava igual as crianças, assim, correndo. E eu trazia aquele tanto de guloseima pra casa e tudo mais. Eu era a primeira a ficar lá disputando com eles. E as coisas pra comer e tudo mais. E eu tive que começar a fazer uma autodisciplina dentro de mim. E também um exercício mental. Porque quando você faz exercícios mentais com você, você mesmo diz ao seu cérebro que você não precisa, que você e se você adquirir aquilo, comer aquilo, o que isso vai te proporcionar, o que você vai ganhar, o que você vai perder com isso. Então, são exercícios que vão te fazer com que o seu cérebro, você tire aquele chip de, a gente diz assim, né, um chip de gordo e coloca um chip de magro na cabeça, né? Então, gente, foi muito difícil, não foi fácil, mas não era impossível, né? Foi difícil, mas não foi impossível. Então, o que aconteceu? Isso tudo que deu, né? Como eu falei com vocês que com as minhas comodidades que eu tenho, eu acabei eu tinha uma meta, mas eu não consegui alcançá-la, mas eu emagreci, perdi medidas, sabe? Eu emagreci 18 quilos. Isso pra mim, gente, foi demais, porque se eu não tivesse começado, eu estaria com muito mais de 100 quilos agora. E eu com 18 quilos a menos, gente, tantas limitações que eu tava com ela, e agora eu consigo, sabe? Eu consigo colocar um sapato, coloco até em pé, eu fico em pé, eu levanto o sapato, eu consigo colocar uma meia, eu consigo, gente, tanta coisa que antes eu não conseguia. Agora eu levanto tão bem, sabe? Tão disposta, faço as minhas caminhadas. Então, gente, e eu estou ainda nesse propósito. E eu quero falar com você. Se você se acha nessa área de depressão, ou que você está precisando também de tomar uma decisão na sua vida sobre até em questão de emagrecimento, sabe? De fechar a boca e tal, e pensa que você não consegue, eu quero dizer, você consegue. Você consegue, você pode muita coisa que você não tem ideia o quanto. Eu estou aqui, segure na minha mão, segura na mão aqui da Pandinha, porque nós vamos juntas, nós vamos estar emagrecendo juntas. Eu, no próximo vídeo, eu vou estar passando para vocês alguns vídeos como eu estava. Se eu não passar nesse ainda, né? Mas eu creio que vou passar no próximo vídeo como eu estava, para vocês entenderem
né? O quanto o meu rosto, ele mudou bastante. E até minhas roupas, algumas que estavam entrando, arrebentando, estão caindo já, de tanta medida que eu perdi. Então, gente, e outra, autoestima é outra. Autoestima é outra, meus queridos, a autoestima é outra. Então não deixa você ser o seu próprio inimigo. Não deixa. Seja amigo de você mesmo. Ame-se. Ame-se. Porque você pode e você vai conseguir. Ah, pode ser, não é só emagrecimento. Talvez é um cigarro, uma bebida, drogas. Gente, comida é um vício. Eu estou falando de vício aqui, que traz depressão, da tristeza e tudo, porque um vício, você come, para o quê? Para preencher aquele vazio. A mesma coisa é quando a pessoa bebe, fuma, essas coisas, jogos de azar, essas coisas, tudo são vícios que você pode muito bem, sabe, determinar na sua vida que quem manda é você que manda, não é circunstâncias da vida. Então é isso que eu quero deixar, esse recadinho de todo o meu coração. Por favor, não deixa, sabe, de assistir depois desse vídeo os outros vídeos, dá o seu like, se inscreva você ainda que não se inscreveu, dê o seu comentário aqui, se você se identificou comigo em algo, sabe, se você quiser contar a sua história, eu estou aqui pronta para ler, sabe, eu vou estar lendo a sua história, tá bom? Com muito carinho, e saiba, você é mais que vencedor, você é mais que vencedora, meus pandinhas. Eu quero deixar um grande beijo para vocês e até a próxima. Por que você ainda não se inscreveu? Inscreva-se ao meu canal, sabe? Aqui, ó, bate o sininho da notificação, dê o seu like,